Capítulo 1 de Mateus, versos 18 a 25, diz assim a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, que o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, é com temor e tremor que nos aproximamos do Teu livro santo, com o intuito, ó Pai único, de glorificar o nome do Senhor. E também transmitir para o Teu povo, presente aqui conosco, os irmãos que estão conosco também pela internet, pelo YouTube, que o Senhor fale ao nosso coração. Que mais um desafio seja feito pelo Teu Espírito Santo que opera em nossos corações, quanto ao nosso serviço ao Senhor. Te adoramos, Pai, porque temos esse privilégio, temos essa bênção de ter a Tua palavra e de ter o Teu Espírito Santo para nos ensinar a Tua palavra e também para nos incentivar a colocar em prática a Tua palavra. Te adoramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Jonas foi chamado pelo Senhor para pregar em Nínive, mas ele desobedeceu a ordem do Senhor, ele saiu fora do plano de Deus, indo para outra parte totalmente diferente. E fora dos planos de Deus, ele sofreu. Ele deu prejuízo para as pessoas que estavam com ele. Eles ficaram todos amedrontados com tamanha tempestade, até o momento em que ele confessou que ele era o culpado, e ele foi lançado ao mar. Então o Senhor providenciou um transporte para ele, para chegar até onde ele teria de cumprir a sua missão. Irmãos, nós precisamos ter coragem para enfrentar uma nova realidade. Qual era a nova realidade na vida de Jonas? Ir a Nínive pregar. Mas ele não foi, ele fugiu. O texto diz que ele fugiu da presença do Senhor. Eu queria que nós nos apegássemos nesse pensamento nesta noite, porque quando nós não temos coragem para enfrentar uma nova realidade, nós sofremos. Talvez você vem sofrendo há muitos anos e não sabe por quê. E eu posso dizer que talvez porque você não está dentro da realidade do plano de Deus na sua vida. O texto de Provérbios 16 diz que o homem compete fazer planos. Então existem os nossos planos e existem os planos de Deus. Então quando nós insistimos em seguir os nossos planos, e nós não damos ouvidos, ou não queremos ouvir os planos de Deus, então a gente passa por provas, igual Jonas, e muitas vezes traz prejuízo para muitas pessoas. Por isso, queridos irmãos, temos de ter muito cuidado para nós não desprezarmos os planos de Deus. Eu entrei nesse texto com esse pensamento, pensando exatamente qual seria o plano de José para o seu casamento. Que plano José teria traçado para aquele casamento com a sua querida jovem Maria?
principalmente o plano de se casar e ter filhos. E ele esperava que nada mais do que isso acontecesse, esse era o seu plano. Mas, de repente, há uma mudança. De repente, há uma mudança. Diz assim, verso 18 que nós lemos: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada de José, com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Queridos, o matrimônio naquela época, o casamento, ele compreendia de duas etapas. A primeira etapa, chamada de desposar, ou chamada de noivado, ele era celebrado pelas duas famílias e também duas testemunhas. Quando o noivo se dirigia à noiva e dizia: seja consagrado a mim. Quer dizer, a partir de hoje você me pertence. E eu acho que a moça não podia falar isso para o rapaz, porque a mulher não era valorizada naquela época, né? Mas ele falava com ela. E então esta moça agora estava reservada para aquele rapaz. O rapaz estava reservado para aquela moça, com vistas à consumação do casamento. E só podia haver separação, após esse compromisso de noivado, com a morte. Ou então, com o divórcio. Havia o divórcio para romper essa relação. Provavelmente um ano depois, dependendo das duas famílias, então havia a concretização do casamento. Mas tudo isso em acordo, em consonância de todas as partes. Então, quando Maria ficou grávida, ela já era noiva de José, estava desposada, diz o texto. Então, as negociações do casamento entre as famílias já estavam todas concretizadas. Mas como diz o texto, e frisa muito bem, eles não haviam ainda coabitado. Não a conheceu, diz o verso 25. Mas já eram considerados marido e mulher. Então, queridos, eu fiquei imaginando como foi embaraçoso aquele rompimento. De repente, Maria chega para José e fala: estou grávida. José fala: mas como? Então aquilo criou um embaraço muito grande para os dois e para as duas famílias também. Mas o jovem José, um jovem afetuoso, procurou de todas as formas descobrir o meio para que terminasse aquele noivado sem colocar Maria à exposição, sem que fosse relatado que ela estava grávida. José foi corajoso. Por isso que eu coloquei coragem. Coragem para enfrentar um novo desafio. A definição da palavra coragem, uma das definições da palavra coragem diz assim: força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil. É uma das definições da palavra coragem. Então, força espiritual para você ultrapassar uma situação difícil. Quantas vezes, queridos, nós forquejamos, quando de repente surge diante de nós uma situação, e por causa da nossa fraqueza, a gente cai, e ao invés de glorificar o nome do Senhor, a gente muitas vezes dá mau testemunho. E José então agora teriam seus planos mudados. Com Maria também já teve seus planos mudados. Então, como agir? Ou quais atitudes devemos tomar para podermos, com coragem, enfrentar uma nova realidade na nossa vida? Essa nova realidade é o plano de Deus. A primeira coisa que a gente aprende com José é que nós precisamos refletir. Não é tomar uma atitude assim de qualquer jeito, precipitada, mas refletir. Então, o texto 18 e 19 diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim.
Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Então, como eu já disse, a palavra desposada é um verbo usado apenas em 2 lugares na palavra de Deus. Aqui nesse texto também Lucas usa esse termo, significa estar prometida em casamento, ou seja, noiva. E como eu já disse, a quebra desse compromisso exigia um divórcio, mesmo que fosse formal. 2 testemunhas, então era quebrado aquele compromisso. Porque se fosse violado aquele compromisso, era considerado também um adultério. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Que problema sério para José. Como deve ter ficado assustado quando ele ouviu essa notícia. Mas José, a exemplo de todos os nossos jovens aqui, era um jovem justo e honrado. E ele queria prosseguir com os seus planos de casamento. Mas e agora? O que fazer? Ele amava profundamente a sua noiva, Maria. O que José deveria fazer? Diz que ele, sendo justo, não a querendo infamar, ou seja, não querendo expô-la à vergonha, resolveu deixá-la secretamente. Ou seja, fazer tudo sem qualquer escândalo, sem qualquer alarde, sem qualquer ato que viesse a prejudicar Maria. E diz o texto também, queridos, que enquanto José estava considerando essas coisas, enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Então José estava ponderando, refletindo. O que fazer, como fazer, qual a melhor solução. Ele não saiu gritando para todo mundo, eu fui traído por minha noiva e tal coisa, um escândalo. Então esse é o primeiro desafio para a sua vida e para a minha vida. Se você tiver coragem para uma nova realidade na sua vida, então você precisa primeiro refletir. José, considerando o seu problema, refletiu. Enquanto ele estava considerando, então, a ação de Deus, através da presença do anjo, desafiando José e colocando José dentro do plano de Deus. Até então José estava dentro do plano dele, de Maria e das 2 famílias. Mas agora o anjo aparece e o coloca dentro do plano de Deus. Então, voltando um pouquinho, a atitude, qual seria, como Maria seria castigada por causa de estar grávida sem ser com seu noivo, e mesmo que fosse com o noivo também, seria apedrejada. E esse texto está em Deuteronômio 22, versos 23 e 24, diz assim: se houver moça virgem desposada, e um homem a achar necessidade, e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis até que morram. Então Maria estava dentro dessa situação. Então seria um ato de covardia de José se ele colocasse isso a público. Maria seria apedrejada. Então, queridos, esse é o primeiro desafio que quero deixar ao seu coração. Para você ter coragem para enfrentar uma nova realidade, você precisa primeiro refletir no que está acontecendo. E não tomar uma decisão precipitada, mas como José, refletir. A segunda coisa que nós aprendemos é que nós precisamos estar atentos à revelação do plano de Deus. Vamos estar atentos à revelação do plano de Deus. E essa revelação para nós hoje é através da palavra, não é através de pessoas não, tá? Alguém fala, o Senhor me revelou. Foi na palavra? Não, então não. Uma vez uma irmã muito querida, que tinha saído da nossa igreja, foi para uma outra igreja, ela chegou perto de mim e falou, pastor, o Senhor me revelou que o senhor, José de Camargo, vai ser pastor da minha igreja.
Eu falei, minha irmã, Deus não falou nada comigo. Deus não falou nada. Que revelação é essa? Ela nunca mais tocou no assunto, continuando sendo muito amigos. Ela tinha um marido muito problemático e quando ele dava problema, ela chamava o pastor Camargo. Não era o pastor dela, não. Pastor, corre aqui, porque o marido dela me dava ouvidos, né? Então, precisamos estar atentos à revelação do plano de Deus. O que foi que o anjo disse para José? Versículo 20 diz assim: enquanto ponderava nessas coisas, enquanto ele estava refletindo, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. 3 coisas importantes. Deus revelou seus planos para José. José, você a partir de agora, você vai fazer parte do meu plano. Que coisa maravilhosa, fazer parte do plano de Deus. Deus esclareceu as dúvidas e temores de José. José, não temas receber Maria. Ela não traiu você. Sendo você um jovem crente, você vai entender que o que foi gerado nela é do Espírito Santo. E a terceira coisa que Deus mostrou para José nos seus caminhos. Quantas vezes, queridos, nossos ouvidos ficam surdos e não querem ouvir os planos de Deus e não queremos saber quais são os caminhos de Deus. Nós queremos trilhar os nossos caminhos. E veja que o Senhor diz lá em Isaías 55, versos 8 e 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Ou seja, aos olhos carnais, o que estava acontecendo era inaceitável. Os pensamentos de Deus são sempre pensamentos de paz. Então, se o Senhor falar ao seu coração, através da palavra, claro, o Senhor tem plano de paz para a sua vida. O Senhor jamais vai pegar você e colocar você dentro de um plano que vai ser um prejuízo para a sua vida. Vai ser um atraso da sua vida. Porque tem planos de paz para a nossa vida. Então, como servos do Deus Altíssimo, precisamos estar sempre crendo que Deus revela seus planos a nós através da sua palavra. Veja o que diz lá em Amós, capítulo 3, verso 7, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos. Veja que coisa maravilhosa, o Senhor não faz nada nos planos dele sem comunicar com você, sem falar com você, sem revelar através da palavra. Então veja que o Senhor estava trabalhando com José. Então nesse texto de Mateus 1:20, o anjo aparece em sonho e desafia José. José, Deus tem um plano especial para você. Capítulo 2, verso 13, Deus aparece de novo para José e fala assim: foge. Herodes vem aí querendo matar Jesus, então foge. E verso 19, vindo do capítulo 2, o Senhor diz assim: José, Herodes morreu, volta para Israel. Então veja que coisa maravilhosa é a gente estar dentro do plano de Deus, ouvindo Deus falar ao nosso coração. E quais foram as reações de José quando o anjo do Senhor apareceu para ele? Primeiro, diz o versículo: despertando José do sono, fez o que lhe ordenara o anjo do Senhor. Agiu. Ele não fez como Jonas: eu vou para outro lugar. Não, estou aqui, Senhor. Ele fez como o anjo lhe ordenara. Capítulo 2, verso 13 diz: dispondo-se ele, tomou de noite o menino, sua mãe, e partiu para o Egito. Dispôs. Então, disposição. E capítulo 2, verso 19 e 20 diz: dispôs ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Então esse é o segundo desafio: estar atento àquilo que Deus vai revelar para você.
através da sua palavra. E muitas vezes, queridos, como eu disse, a gente fica surdo. Não, o pastor não falou isso comigo, né? Não foi o pastor que falou, foi a palavra. Eu vi ontem uma das irmãs, quando a gente recebeu a homenagem da SAF, dizer que muitas vezes o pastor fala coisas que a gente não gosta, né? Mas é o servo de Deus que está falando, ele está sendo usado no púlpito. Então eu, como servo de Deus, tenho de abrir os ouvidos e falar assim: Senhor, estou ouvindo. Não é jogar pedra no pastor, não, né? Uma vez eu convidei um presbítero para pregar no aniversário da igreja, numa das igrejas que eu fui pastor, que sempre convidava pastores. Falei, dessa vez vai ser diferente, vou trazer um presbítero, e esse presbítero, além de pregar, ser um homem de Deus, ele também é cantor evangélico, canta muito bem. Então, a hora que acabou a escola dominical, ele deu uma aula assim, ungida pelo Espírito Santo. Um diácono da igreja que já estava meio bravo comigo, saiu logo na frente e me apontou o dedo. Falou, foi o senhor que encomendou essa mensagem para ele, né? Porque ele pegou no meu pé o tempo todo. O presbítero, com muita calma, com muita sabedoria, falou, não, meu irmão, o pastor Camargo apenas me convidou para trazer a mensagem. E eu ainda perguntei se ele tinha algum tempo, ele falou, não, fala aquilo que o Espírito Santo mandar. Então eu falei aquilo que o Espírito Santo mandou. O pastor Camargo não tem nada com isso. Então muitas vezes, irmãos, a gente reage assim, porque nós somos pecadores. E a gente não gosta de ser confrontado. Então esse é o segundo desafio, disponha-se aquilo que Deus revela a você dentro da palavra. Que haja disposição no seu coração e no meu coração. Em terceiro lugar, versículo 21 diz assim, ela dará à luz um filho e lhe exporás o nome de Jesus, que ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, outra atitude, a terceira, estar pronto para um novo compromisso. Novo compromisso. Qual era esse novo compromisso? De José. Ser o pai de criação do Filho de Deus. Que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Eu imagino, reverendo, que nessa hora as pernas de José tremeram muito. Eu? Vou ter o privilégio de ser o pai de criação do meu Salvador, do meu Senhor, daquele que é esperado. Então nós precisamos estar prontos para um novo compromisso. E o anjo foi bem claro com José. Diz assim, lhe exporás o nome de Jesus. Como o pastor pregou aqui um dia desses, né? É a forma grega do hebraico Josué, que significa o Senhor, Jeová, é a salvação. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O teólogo Campbell diz assim, que nesse parágrafo nós encontramos duas palavras proféticas. A primeira, esperança. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, quer dizer Deus conosco. O que o povo estava esperando? A vinda do Messias. Então essa esperança seria agora cumprida, realizada através da pessoa de Jesus Cristo, do nascimento dele. E a segunda coisa que ele diz é a realização. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, queridos, o Senhor chamou José e propôs esse compromisso maravilhoso, de muita responsabilidade, de ser o pai de criação do seu próprio filho. Como eu disse, José deve ter tremido, mas uma bênção. O plano de Deus na nossa vida sempre é uma bênção. Por mais pesado, por mais difícil aos nossos olhos, o plano de Deus é sempre uma bênção na nossa vida. E diz o texto que José obedeceu, recebeu Maria em sua casa como sua esposa e se manteve no seu lugar, sem ter relações com ela. Esse era o plano de Deus. E ele estava agora dentro deste plano. Quanto maior a bênção, maior será a responsabilidade. A gente gosta muito das bênçãos, não gosta? Mas a gente não gosta das responsabilidades que essas bênçãos trazem. A gente só quer a parte boa, não é?
A parte mais difícil a gente gosta sempre de deixar para o outro lado. Então veja o que diz Tiago capítulo 3, verso 1, diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Estava brincando com o nosso novo presbítero Gabriel, falei, agora presbiterato, compromisso. Eu até brinquei com ele, falei, a mão do pastor pesou muito na sua cabeça? A imposição de mãos pesa, irmãos, porque é responsabilidade. Não é porque as mãos são pesadas, não. É porque através da imposição das mãos, Deus transmite para a gente autoridade, para a gente ministrar, para a gente cuidar do rebanho. E isso é pesado. Isso é pesado. Eu conversava hoje com o nosso seminarista Davi, voltando de Caucaia. Ele sempre está fazendo algumas perguntas sobre o ministério, que ele vai fazer agora o último ano de seminário. E eu tenho muito prazer em contar para ele as experiências vividas, para que ele já entre para o ministério preparado. Então, falamos exatamente sobre essas responsabilidades. E ele falou, eu não entendo, pastor, como é que pastores chamados para o ministério conseguem dividir o ministério com outras coisas. Eu conheci um pastor alguns anos atrás, que já partiu para a glória. Um dia ele me falou que ele tinha 14 cargos além de ser pastor da igreja. Eu falei, misericórdia, que tempo que tem para a igreja, né? Eu era seminarista ainda. E ele perguntou, que tipo de pastor vai ser você? Eu falei, eu vou ser aquele pastor tipo antigo, modo antigo. Dorme cedo, levanta cedo, vai tomar café com os membros da igreja lá na cozinha, sem qualquer protocolo, chorar com a ovelha, rir com a ovelha. Ele falou, esse tipo de pastor hoje não existe mais. Os pastores hoje são modernos. Eles não têm tempo mais para visitar as ovelhas, muito menos para tomar café. Eu falei, mas pastor, como é que o senhor faz? Quando alguém precisa, ele falou, aí eu tenho uma agenda, eu vou olhar na minha agenda, quando é que eu posso fazer isso? E a emergência, como é que faz? E quando a ovelha liga para você meia-noite, 1h da manhã, fala, aconteceu tal coisa assim, em casa eu preciso do senhor aqui agora. O senhor vai falar, não, vou marcar na minha agenda. Depois eu te faço uma visita. Não é assim. Então, irmãos, José obedeceu a ordem do anjo. Sabia da sua responsabilidade, mas ele agora estava sentindo no coração que ele estava dentro do plano de Deus. Então houve uma mudança na sua vida. Por isso que eu disse coragem para enfrentar uma nova realidade. Para a vida de José agora era uma nova realidade. E ele ficou feliz por isto. Por quê? É uma bênção, queridos, ser chamados por Deus para um compromisso com Ele. É uma bênção muito grande. Quarto e último lugar, ter ciência de que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Ter ciência de que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Versos 22 e 23 diz assim: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, como eu disse no princípio, quais eram os planos de José? Casar e ter filhos. Esses eram os planos de José. Qual era o plano de Deus? Que José educasse o seu próprio filho, Jesus Cristo. Veja que diferença de planos. Mas José disse, sim, Senhor, eu quero cumprir o plano do Senhor. Com todas as responsabilidades, eu quero cumprir os planos do Senhor. Então, por quê? Porque o plano de Deus para a vida dele era muito maior do que o seu próprio plano. Casar, ter filhos, era o que José pensava. Mas ele nunca pensou que ele iria educar, humanamente falando,
o próprio Senhor da vida dele, o próprio Salvador da vida dele. Os planos de Deus, amados, são eternos e muito maiores, enquanto os nossos são passageiros e menores. Por isso não vale a pena a gente deixar de cumprir o plano de Deus para cumprir os nossos planos. Vale a pena abrir mão dos nossos planos, que são tão pequenos, são tão passageiros, que muitas vezes nos trazem tantas decepções. Abrir mão, dizer: Senhor, eu quero cumprir o plano do Senhor para a minha vida. E como José, ter paciência. Cada coisa no seu tempo. José, você vai receber Maria, você vai cuidar da Maria, você vai cuidar do filho, você vai cuidar de Jesus até o nascimento dele. Depois você vai levar a sua vida normal com a sua esposa. E diz o texto que José e Maria tiveram filhos e filhas. Jesus foi o primogênito de Maria. Mas eles tiveram filhos e filhas. Então eu concluo, irmãos, desafiando que se você tiver dificuldade em obedecer o plano de Deus, peça a Ele sabedoria. Senhor, está difícil. Senhor, está difícil cumprir o plano do Senhor. Mas me dá sabedoria, que eu quero cumprir o plano do Senhor. E ter paciência, porque os planos de Deus e os caminhos de Deus não são iguais aos nossos. É melhor viver a palavra, viver aquilo que Deus tem determinado para a minha vida. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 2:9, diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Saia daqui com essa convicção: Deus tem um plano muito especial para a sua vida. E tenha coragem para assumir esse plano de Deus na sua vida. Acho como José fez, assumiu com coragem aquilo que Deus tinha reservado para ele. Vale a pena desistir dos nossos planos em troca do plano de Deus para a nossa vida. O Senhor Jesus é o exemplo máximo para a gente de submissão ao plano de Deus. Todos nós lembramos lá no Getsemane dele em agonia, sofrendo, sentindo o peso do seu pecado e do meu pecado. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim este momento, este cálice. Mas ele concluiu a oração dizendo: que seja feita a tua vontade e não a minha. Pai, que seja realizado na minha vida os planos do Senhor, não os meus planos. Porque os planos do Senhor são infinitamente maiores e melhores. Então esse é o desafio, queridos, para nós nesta noite. José tomou Maria, sua esposa, cuidou de Maria, cuidou de Jesus, e no tempo certo ele teve filhos e filhas com aquela que era sua escolhida. Coragem para uma nova realidade. Primeiro, refletir no que será essa nova realidade, não tomar decisões precipitadas. Segundo, estar pronto para um novo compromisso. Muitas vezes Deus tem planos para a nossa vida que revira, faz uma reviravolta na nossa vida. De repente você está se preparando para determinada coisa, está no caminho certo segundo você, Deus fala: não, vou mudar a sua vida. Então esteja preparado para um novo compromisso. E ter ciência de que os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. São sempre maiores e são melhores. Como eu disse, pela manhã eu preguei na nossa congregação Lucas 2, 26 a 38, com o tema: como posso ser um vaso usado por Deus? Desafiando aqueles novos membros que estavam sendo recebidos.
E nesse texto eu abordei a atitude, de Maria. Por que Maria foi uma serva usada por Deus? Porque ela era especial? Não. Porque ela era muito inteligente? Não. Porque ela era doutora em tal coisa? Não. Ela tinha experiência? Não. Mas Deus a usou primeiramente, porque ela confiou nele. Ao que o anjo apareceu, falou: Maria, vai acontecer isso. Ela fala: eis aqui tua serva. Ela não questionou. A segunda coisa que Maria fez, ela teve consciência do preço que ela ia pagar. Senhor, grávida, sem estar casada, isso é um escândalo. Mas eis aqui tua serva. Em terceiro lugar, ela descansou inteiramente nas promessas de Deus. Maria, o que vai nascer de você é obra do Espírito Santo. Ela falou: sim, Senhor, estou aqui, estou pronta. E nós precisamos, irmão, então, ter coragem para enfrentar uma nova realidade na nossa vida, tanto como José, tanto como Maria. E através desses dois jovens, então Deus fez o quê? Trouxe a esperança. Deus conosco. Jesus nasceu. A grande esperança no nosso meio. Esperança de quê? Esperança de salvação. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Que Deus te use, amado irmão, amada irmã. Não importa a sua idade, mas eu já sou muito velho para isso. Não. Para Deus não tem isso. Deus não é limitado pelo tempo, como nós. Que você também seja um instrumento, neste mês de dezembro, em toda a sua vida, de levar essa mensagem de esperança aos corações. Que é Jesus Cristo, o Deus conosco, presente no nosso meio e no nosso coração. E essa mensagem é a mensagem de salvação. Que Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Que esse seja o desafio a nós, nesta noite. Deus tem um plano na nossa vida, Ele o revela através da sua palavra, e que haja em você e em mim coragem para dizer: como Maria, eis aqui tua serva. E José fez tudo como anjo lhe havia ordenado. Que Deus nos abençoe e trabalhe ricamente as nossas vidas para a glória dele.